Salve turma, belezinha? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de redes de computadores. Eu sou o professor Samuca e na aula de hoje nós veremos um dos assuntos mais importantes de redes de computadores, talvez o mais importante, que é o modelo de referência OSI. A ideia da aula de hoje é que nós veremos uma introdução, teremos uma visão geral desse modelo, dos objetivos, motivação e das camadas desse modelo, das 7 camadas, do modelo OSI, e ao longo do curso, das próximas aulas, nós veremos em maiores detalhes cada uma das camadas do modelo OSI, tá bom? Então vamos começar nossa aula falando um pouco da motivação, né? Por que foi criado esse modelo? A ideia é o seguinte, pessoal, um tempo atrás, algumas décadas atrás, os sistemas de redes de computadores, né, as arquiteturas de redes de computadores, eram muito dependentes dos fabricantes. Cada fabricante ele desenvolvia um protocolo de comunicação próprio, uma solução própria que só se comunicava entre dispositivos do mesmo fabricante, então cada um fazia isso. Então, isso é o chamado solução proprietária, né? É mais ou menos o que a Apple faz hoje com os equipamentos dela, né? A Apple, quando lança um celular, um equipamento, os carregadores, os cabos, são todos padrões que eles desenvolveram, soluções dele mesmo, né? Então isso dificulta, porque você não consegue usar cabos de diferentes... ou cabos comumente usados pelos outros fabricantes. A Apple não está nem aí para isso, né? A ideia é que no passado, em redes de computadores, era mais ou menos por aí. Cada empresa, cada fabricante, ela desenvolvia o seu protocolo de comunicação, a sua solução, baseado num padrão próprio. Consequentemente, pessoal, você ficava um pouco refém, porque para você colocar os computadores ou outros dispositivos em rede, ou até softwares de comunicação, eles deveriam tudo ser adquirido com o mesmo fabricante. Então imagina o que acontecesse, né? O que acontecia, né? Os equipamentos ou programas que se comunicavam em rede de outros fabricantes, eles eram incompatíveis, eles não se comunicavam entre si. Então, consequentemente, o que acarreta, né? Quais são as soluções negativas? Nós acabamos tendo soluções mais caras, porque você fica refém dessa empresa, refém desse fabricante, né? E se esse fabricante aumentar o preço desses produtos, o que acontece? Você vai ter que continuar comprando as soluções dele, porque uma vez que você já gastou uma grana, fez um bom investimento, um bom aporte, montando uma arquitetura, toda uma rede de computadores para trabalhar, para o teu trabalho, para os computadores se comunicarem. Uma vez que quebrou um computador, você vai precisar comprar da mesma empresa. E se os preços aumentam? E se a empresa fale por algum motivo? Então, note que fica difícil, né, trabalhar dessa maneira. Logo surgiu a necessidade da criação de um protocolo de comunicação entre diferentes redes. A ideia é o seguinte, olha, vamos criar então uma solução padrão para que todas as empresas sigam esse padrão, de modo que eu consiga usar dispositivos, equipamentos de diferentes empresas, conectá-los numa mesma rede e esses equipamentos fazer comunicação entre si, né? Então, foi daí que surgiu o modelo de referência OSI, né? Que é esse RM-OSI. Então, o RM é de Reference Model, modelo de referência, e o OSI vem de Open System Interconnection, que seria interconexão em sistemas abertos. Então, a ideia desse modelo, que foi desenvolvido pelaquela organização famosa, né, a ISO, International Organization for Standardization, essa organização que determina vários padrões de qualidade, né, de várias coisas. A ISO ela desenvolveu esse modelo OSI que tem 7 camadas, é um modelo em 7 camadas, que ele visa fornecer uma padronização de comunicação de sistemas de computadores. Consequentemente, ele permite a criação de protocolos de comunicação baseado em seu modelo. Então, a ideia é que esse modelo vai fornecer para a gente um padrão de comunicação que as empresas devem seguir justamente para que os seus equipamentos comuniquem com outras coisas. E note um ponto importante. Esse modelo ele é um modelo conceitual, né? Ou um arcabouço, ou a palavra em inglês para arcabouço seria framework. A ideia é que ele não é, de fato, um método em si. Basicamente, ele é um conceito, é um modelo conceitual que visa propor um guia, um passo a passo do que seria a boa prática padrão, as boas práticas padrões que as empresas têm que seguir na hora de implementar o seu sistema de comunicação ou a criação dos protocolos padronizados seguindo esse modelo. Essa é a ideia, né? Então, esse modelo conceitual visa um protocolo ideal de redes de computadores.
Consequentemente, os objetivos, como eu já falei mais ou menos por cima do OSI, ele é o seguinte: uma vez que você consegue colocar vários computadores, vários dispositivos de diferentes equipamentos para se comunicar entre si, nós temos, consequentemente, a interoperabilidade. Essa palavra é um pouquinho difícil de dizer, que basicamente é um sistema que sempre vai ficar em operação. Ou seja, se você tem aí a tua rede de computadores, quebrou um equipamento de uma dada marca, você pode substituir esse equipamento com qualquer outro para deixar em operação sem maiores dificuldades. Ou você pode fazer redundância de equipamentos na sua rede, de modo que se um equipamento cair, quebrar, né, ou cair a conexão, alguma coisa assim, você já sobe um outro equipamento que está em redundância, e esses equipamentos podem ser de diferentes fabricantes, o que vai baratear o teu custo, porque você não vai ficar refém de uma mesma companhia, né? Consequentemente, a gente tem compatibilidade, porque nós podemos usar, como eu disse, equipamentos de diferentes fabricantes que vão se comunicar, então eles são compatíveis entre si. Portabilidade, porque você pode remover, você pode trocar os equipamentos dos fabricantes a hora que você quiser. E, consequentemente, também escalabilidade. Você pode escalar mais fácil a tua rede, a tua organização, né, teu workspace, colocando equipamentos de qualquer fabricante, de maneira mais fácil. Porque senão você teria que comprar a mesma solução do mesmo fabricante, que se der algum problema, você vai ter que ir sempre no mesma companhia, o que não é legal. O modelo de comunicação OSI, pessoal, ele tem 7 camadas. E aqui está de baixo para cima o desenho assim mesmo. Esse desenho vai nos acompanhar ao longo dessa aula inteira. A camada física é a número 1, a número 2 é enlace ou ligação de dados. Depois nós temos a camada de redes, temos a camada de transporte, sessão, apresentação e, por fim, aplicação. Eu vou dar uma passada geral em cada uma dessas 7 camadas nessa aula e, como eu disse no comecinho desse vídeo, ao longo das próximas aulas nós veremos cada uma dessas camadas em maior profundidade. Vamos ter um exemplo aqui de comunicação de protocolos, então qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, pessoal, seguindo esse modelo OSI, esse modelo conceitual, nós poderíamos ter, por exemplo, um computador de uma marca X que tem uma placa de rede também próprio, né, desse fabricante. Esse computador poderia estar usando o sistema operacional Windows e um programa, né, um browser de navegação, o Firefox, por exemplo. Então, note que aqui eu tenho essa configuração. Por outro lado, eu poderia ter um outro computador de uma outra marca rodando o sistema operacional Linux e com Chrome para acessar a internet. Então, note que aqui eu tenho softwares diferentes e aqui eu também tenho equipamentos de companhias diferentes. E a ideia é que se eu quiser comunicar, né, esse computador, mandar alguma coisa desse computador para esse outro, eu posso seguir, por exemplo, um dado protocolo. Por exemplo, aqui está o HTTP, aqui seria a internet. Então, eu consigo mandar uma mensagem que vai daqui, passando por essa teia da internet, chegando nesse computador que usa software diferente, usa também equipamentos, né, hardware diferente. Um outro exemplo é, por exemplo, eu tenho um Gmail, eu quero mandar uma mensagem para um outro computador ou, sei lá, uma mensagem para um servidor. Então, eu poderia usar um protocolo chamado SMTP, que é o protocolo padrão de envios de e-mails. Então, eu mandaria também para uma rede geral que chegaria no meu servidor, que poderia ser de um outro equipamento, um equipamento diferente, mas como eles conversam pelo mesmo protocolo que foi feito e foi instanciado baseado no modelo OSI, eles conseguem se comunicar, mesmo usando software diferente ou hardware diferente. Tá? Então, essa é a ideia do modelo OSI. Muito bem, aqui nós temos a divisão de camadas. Eu vou pausar esse vídeo agora, para não ficar muito longo. No próximo vídeo a gente continua aqui falando um pouquinho mais do modelo OSI.